Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Na aula de hoje, vamos estudar o formalismo hamiltoniano. Este formalismo tem por característica principal a substituição de uma equação diferencial de segunda ordem por duas equações diferenciais de primeira ordem. Esta substituição é feita via uma transformação de Legendre. Antes de falarmos da transformada de Legendre, vamos recordar e utilizar como exemplo a transformada de Fourier e a transformada de Laplace para aí sim abordarmos a transformada de Legendre. Vamos lá. A ideia das transformadas consiste, em muitos casos, em transformar uma equação diferencial em uma equação integral, como é o caso, por exemplo, das transformadas de Fourier. Nós passamos para um outro espaço, passamos a ter uma outra versão dessa função que queremos resolver e depois acabamos voltando para o espaço inicial para resolver o problema. Bem, esse aqui é o caso da transformada de Fourier. Aplicamos uma transformada de Fourier em cima de uma função f de x e essa função passa a ser uma g de k, uma outra versão dessa função f num outro espaço. Usar transformadas só faz sentido se existir a inversa, isso é, se nós podemos voltar ao espaço inicial para resolver o nosso problema. A transformada de Laplace é um outro exemplo. Aplicamos a transformada de Laplace a essa função, uma função f de t, agora é vista em outro espaço como uma função f de s. E via aplicação da inversa, podemos voltar ao espaço original. Agora sim, vamos abordar de fato a transformada de Legendre. Aqui na transformada de Legendre, o objetivo é o mesmo, ou seja, eu tenho uma função f de x e posso eliminar essa dependência de f de x e trocar a dependência de x pela dependência da reta tangente, da inclinação. A inclinação dessa reta, ou seja, a derivada dessa função calculada nesse ponto. Ou seja, cada um desses pontos pode ser mapeado aqui nessa reta. E eu passo a ter uma outra versão dessa função f de x, mas não agora dependente de x, e sim dependente de p. Como assim? Vejamos. Quem é a equação dessa reta? Né? A equação dessa reta aqui eu chamei de f de x, mas tinha que receber um outro nome. Né? F de x é essa função. Eu posso trocar f de x por outra versão dessa função, chamada g de p, que não vai depender mais de x, e sim dessa inclinação da tangente desse ponto, a inclinação da reta tangente. Se eu calcular em x igual a x0, eu tenho esse ponto aqui, ou seja, nada mais é do que f de x igual a 0, aqui, ok? G de p. Então, o g de p vai ficar menos a derivada de f calculado no ponto x0, né? G de p vai ficar a derivada menos a derivada x0 mais f de x0. Vou colocar aqui em evidência, aqui, e ao invés de colocar x0, eu vou colocar a função, significa que eu vou derivar e calcular no ponto x igual a x0, está aqui. Cada ponto de f de x pode ser mapeado em g de p se conhecermos essa inclinação, ou seja, df de x. Vamos chamar agora dessa transformada, essa operação aqui, de transformada de Legendre da função f de x.
O objetivo da transformada é eliminar a função de x e trocar por uma outra dependência, que nesse caso é p, onde p é df dx, ok? Então está aqui, isso é minha transformada. Agora, para que isso seja de fato uma transformada, deve existir a inversa. Então eu vou propor a cara dessa inversa, ok? Se eu aplicar a inversa, se eu aplico a transformação, faço a transformação de Legendre, e depois, após fazer a transformação, eu aplico a inversa, eu tenho que retornar a mesma função, ok? É assim que funciona as transformadas. Então eu vou propor a inversa. Então a transformada de Legendre aqui é menos, aqui é x, aqui é a função que eu estou fazendo a transformada. Se aqui é g, aqui é g. Se aqui é w, aqui é w. Se aqui é x, aqui é x e aqui é x, ok? Então olha só, f, olha onde está f, f, f. X, 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 aqui com o sinal menos. Então eu vou propor a inversa. Vou propor a inversa com a mesma cara da transformada. Então aqui é g, aqui é g, aqui é g. Aqui é f, aqui é f, aqui é f. Aqui é p, aqui é p, aqui é p. E sinal menos, ok. Vamos ver se funciona. Ou seja, eu vou aplicar isso aqui g de p, e para que isso seja transformada, eu tenho que dar f de x. Vamos lá. Então, L é menos 1, quando aplicado aqui, tem que retornar isso. Vamos verificar se é verdade, né? A nossa proposta de inversa, de como construir, é menos P, P, dg, dg, dp, menos P, dg, dp, mais G. Ou menos P, dg, dp, mais G de P. Ok? Isso aqui é minha inversa. Mas quem é G de P? G de P é a transformada de Legendre de f de x. G de P é igual a f menos xp. Tá aqui, coloquei aqui. Então, nesse local, eu coloquei f de x menos xp. Tá aqui, ó. Substituir. Menos p dg dp. Quem é g? Mais uma vez. Quem é g? f menos xp. Então, agora eu vou aplicar df dp, só que f é uma função de x. Então, df dp é igual a zero, ok? E agora o x, eu estou derivando em x, e dx dp é igual a zero. Então, essa derivada aqui, ó, só vai sobreviver menos x, ok? Ok? Menos x. Só vai sobreviver menos x aqui. Só que menos x, que multiplica menos p, menos com menos mais, vai ficar xp. Esse xp vai cancelar com esse, só vai sobreviver f. Ou seja, aqui vai ficar mais xp, aqui menos xp, cancelou, cancelou, e só sobreviveu f. Ou seja, essa inversa aqui, de fato, existe. Se eu aplico a transformada de Legendre em uma função f de x, eu tenho isso, que é um g de p. Se eu proponho um g de p com essa cara e aplico, se eu faço novamente a aplicação, se eu aplico agora a inversa, onde a inversa tem essa cara, eu consigo retornar a função f de x. Agora resta saber se de fato, se isso aqui é uma função que depende somente de p. Ou seja, isso pode ser facilmente verificado. Ou seja, dg dx, quem é g? G é f de x menos xp. Então, dg dx, df dx menos. Aqui eu vou derivar x em relação a x, que vai dar 1. Então, vai sobreviver p. Ou seja, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, dá esse. Depois, menos o primeiro, derivada do segundo, isso aqui dá zero. Ok? Então, aqui vai sobreviver menos p, só que df dx é p, ou seja, vai ficar p menos p é igual a zero, ok? Deixando claro que a dependência em x foi eliminada, ou seja, g é de fato uma função somente de p e não de x. Esse que é o propósito da transformada de Legendre. Então, nós vamos utilizar isso para quê? Qual o propósito de utilizar a transformada de Legendre e não outras transformadas sobre a lagrangiana?
nós queremos eliminar a dependência de Q ponto e transformar uma dependência em P. Ou seja, ao aplicar uma transformada de Legendre nessa coordenada, como que eu uso a transformada de Legendre? Quando eu queria eliminar a derivada de x, então eu fazia df, pegava a função df dx, ok? Então vamos lá. Quando nós queríamos eliminar a dependência de x, de uma dada função f de x, nós fazíamos a transformada de Legendre menos x df dx mais f. Para eliminar a dependência em x, esse era o nosso procedimento. Agora eu quero eliminar, aqui eu estou tratando L com dependência explícita em T. Nós estávamos usando isso, mas sem dependência explícita. E eu colocava esse ponto e vírgula para dizer que L não dependia explicitamente do tempo. Sim que Q e Q ponto são funções de T. Aqui no caso, agora não. Do ponto de vista mais geral, eu vou proceder assim. Se eu queria eliminar a dependência em x, eu fazia df dx e chamava isso de p. Se eu quero eliminar a dependência em Q ponto, então, como isso depende de mais de uma variável, eu uso derivada parcial, dl dq ponto. A minha transformada de Legendre era assim, menos x df, ou seja, a minha transformada de Legendre em cima dessa função eu vou chamar de hamiltoniana. Aqui era g de p. Agora vai ser uma função que vai depender, não vai depender mais de Q ponto, porque eu fiz uma transformada de Legendre e t. E quem é isso? Seguindo, a nossa proposta seria menos a variável, né, que nós estamos eliminando, menos Q ponto, dl dq ponto, mais L. Nós vamos inverter o sinal dessa função para que, sob certas condições que nós vamos ver um pouco mais à frente, a hamiltoniana total do sistema possa ser identificada como a energia total do sistema. Então é nesse sentido que eu vou mudar o sinal dessa transformada de Legendre. Somente por causa disso. Em outros ramos da física, como termodinâmica, que nós fazemos transformadas de Legendre, né, que dão origem aos potenciais termodinâmicos, as transformadas de Legendre são exatamente isso, sem mudar o sinal. Aqui nós queremos mudar o sinal para poder aproveitar o que vai acontecer e poder identificar a hamiltoniana como a energia total do sistema. Então eu vou inverter esse sinal. Então vai ficar menos, né? Então aqui vai ficar positivo, vai ficar Q ponto dl dq ponto menos L. Se a lagrangiana depender de Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, né, que é o caso mais geral, ou seja, QJ, Q ponto J, QT, onde J vai até N. Então, a nossa transformada de Legendre, que é a hamiltoniana do sistema, H, que é a hamiltoniana total do sistema, vai ser o somatório de J de 1 a N, QJ, Q ponto J menos L. A hamiltoniana vai ser dado por isso, né, onde P vai ser o momento conjugado à coordenada Q ponto, ok? Nós vamos chamar isso de momento conjugado. Momento canonicamente conjugado. Canônico vem de padrão. Chamaremos de hamiltoniana do sistema. Vamos agora procurar as equações de movimento e estudar o formalismo a partir do formalismo conhecido, que é o formalismo hamiltoniano. Então, o formalismo lagrangiano que nós temos aqui. Então, diferenciando a lagrangiana, nós vamos ter dl dq mais dl dq ponto mais dl dt. Tá aqui. Beleza. Só que P é dl dq ponto, ok? P é igual a dl dq ponto.
Então, no lugar de dl dq ponto, está aqui, chamei de P. Pela equação de Euler-Lagrange, né? A equação de Euler-Lagrange, que é dl dq menos isso daqui, essa derivada aqui, ó, dl dq ponto, quem é dl dq ponto? É o P. Só que aqui é uma derivada total. Estou utilizando a equação de Euler-Lagrange. Então, eu tenho que P ponto é dl dq. Aqui, ó, dl dq. Então, eu vou chamar isso daqui, tá aqui, de P ponto, ok? Mais uma vez, usando a equação de Euler-Lagrange, está aqui. Isso nós definimos agora, okay? Que foi dl dq ponto, que é o momento conjugado. Está aqui o momento. Aqui tem uma derivada total, temporal, então isso aqui fica P ponto. P ponto é igual a dl dq. Vou pegar, substituindo aqui. Então, ficamos com P ponto dq, P dq ponto mais dl dt dt. Está aqui. Onde o P, que é o momento conjugado, é igual a dl dq ponto, e o P ponto, P, que é o momento conjugado, é igual a dl dq ponto, e o P ponto é igual a dl dq. Agora vamos lá, para o formalismo hamiltoniano. Tá aqui a hamiltoniana, e agora eu vou diferenciar a hamiltoniana. Vamos lá, vamos diferenciar. A hamiltoniana depende de Q, P e T. Então vai ficar dH, dq, dq, mais dH, dp, dp, mais dH, dt, dt. Por outro lado, eu posso diferenciar o lado direito, ou seja, diferenciando simplesmente pela sua dependência, olhando para a sua dependência funcional, eu tenho essa diferencial aqui. Então, olhando para o lado esquerdo, eu tenho essa diferencial aqui. Diferenciei em relação a Q, P, T. Q, P, T. Do lado direito, as dependências que eu tenho P, eu tenho Q ponto, eu tenho Q, eu tenho Q ponto e eu tenho T. Então, eu vou diferenciar isso aqui. Então, olhando do lado direito, aqui eu vou ter Q ponto, dp, P, dq ponto, ou seja, diferenciei aqui, tá aqui. Esses dois termos aqui saem daqui. Depois, menos, aí é diferencial de L, né? L aqui, ó, Q ponto T, dl dq, dt, dl dq ponto, menos dl dt, dt. Isso nós já vimos que é o P ponto, isso, por definição, agora é o nosso P. Então, a diferencial de H, olhando pelo lado direito, olhando para isso daqui, né? Para isso daqui, nós vamos ter que H fica Q ponto dp menos, né? Esse termo aqui cancelou com esse, só sobrou esse, vai ficar menos P ponto dq menos dl dt. Ao identificar essa equação com essa, nós chegamos à conclusão que quem está multiplicando dp aqui, ó, quem está multiplicando dp aqui, Q ponto é igual a dH dp. Por outro lado, quem está multiplicando dq menos P ponto tem que ser dH dq. Ou seja, essas são as equações de Hamilton, né? As equações de movimento de Hamilton. Com uma condição adicional que essa derivada aqui, dH dt, tem que ser igual, né? Quem está multiplicando dt aqui, quem está multiplicando dt aqui, ou seja, dH dt tem que ser igual menos dl dt, ok? Agora nós vamos mostrar que a derivada total da hamiltoniana é igual a menos dl dt. Ó, nós temos que a derivada parcial de h em relação ao tempo é menos a derivada parcial de l em relação ao tempo. Nós queremos mostrar agora que a derivada total de h em relação ao tempo é igual a menos dl dt. Mas se for igual a menos dl dt, significa que a derivada total é igual à derivada parcial, ou seja, se a hamiltoniana não depender explicitamente do tempo, ela passa a ser uma constante do movimento, não necessariamente a energia do sistema. Então vamos lá. Quem é H? H está aqui, então vamos derivar em relação ao tempo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Depois, derivando aqui em relação ao tempo, dl dq ponto, menos dl dq ponto, Q, 2 pontos, menos dl dt, ok? Só que eu posso juntar, não, olha só, aqui está multiplicando Q, 2 pontos, aqui também Q, 2 pontos, morreu. Aí eu pego esses dois termos aqui, coloco o Q ponto em evidência
e fica isso. Mas quem é isso? A equação de Euler-Lagrange, que é igual a zero. Então, a derivada total da hamiltoniana é igual a menos dl dt. Ou seja, menos dl dt é igual à derivada parcial da hamiltoniana. Então, nós concluímos que a derivada total da hamiltoniana é igual à sua derivada parcial. Em outras palavras, se h não depender explicitamente do tempo, h é uma constante do movimento. Mais uma vez, não necessariamente a energia do sistema. Agora nós vamos mostrar como que eu posso, a partir de que condições eu posso identificar H como sendo a energia total do sistema. Vamos lá. Agora vamos mostrar que se H não depender explicitamente do tempo e se o potencial não depender das velocidades generalizadas, isso é, só depender de Q e não de Q ponto, então nós temos que H fica igual a T mais V, ou seja, é igualzinho à energia do sistema e isso deve ser uma constante. Vamos admitir uma forma funcional para a energia cinética, que a energia cinética seja sempre uma função das coordenadas de Q ponto, ou seja, das velocidades generalizadas. Então, eu tenho que T é igual a um coeficiente de Q ponto, J é igual ao somatório em JK de AJK, QJ ponto, QK ponto, ok? Aqui eu não utilizei a imposição se isso aqui é simétrico ou antissimétrico, geral. Então, eu vou derivar em relação a Q ponto. Vamos lá, vamos derivar. Derivando em relação a Q ponto, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Okay? Aqui eu tenho um delta de crônica, ou seja, se os índices forem diferentes, dá igual a zero, se forem iguais, é igual a 1. Então, isso é igual a uma delta de crônica. Aqui está faltando um pontinho, estou derivando em relação a QL, Q ponto L, ok? Está faltando um ponto aqui, aqui está o ponto, ok? Então, vamos lá, eu tenho um delta de crônica, então eu tenho um somatório em J, que só vai ser diferente de zero quando J é igual a L, ou um somatório, aqui só em J, né? Os índices que eu tenho aqui são J e L. Como aqui eu estou somando em J e em K, então eu só posso necessariamente somar em J. Então, o somatório é igual em J, que só vai ser diferente de zero quando J é igual a L. Está aqui. J é igual a L. A, L, K, K. Do outro lado, eu tenho um somatório em K, que só vai ser diferente de zero quando K for igual a L. Ou seja, quando K for igual a L. Está aqui, tem esse termo. Eu tenho o segundo índice aqui, somando, e aqui eu tenho o primeiro índice somando. Se esse A, L e K fosse simétrico, esses termos seriam iguais, eu terminaria meu cálculo. Mas não necessariamente eu preciso usar isso. Vamos prosseguir. Eu vou multiplicar por Q ponto L e somar depois sobre L. Vamos lá. Quando eu multiplico, multipliquei por Q ponto L, multipliquei desse lado por Q ponto L, ok? Aqui e depois somei. Coloquei o somatório em L, somatório aqui já tinha um somatório em K, aqui eu já tinha um somatório em J. Então, eu acrescentei um somatório em L, um somatório em L. Agora, observe bem. Eu tinha o segundo índice somando e o primeiro índice somando. Quando eu multipliquei por KL, olha só, L está somando com o primeiro, L está somando com o segundo. Mas isto aqui são índices mudos, tanto faz. Aqui é Q ponto, aqui também é Q ponto. Tanto faz quem é quem, qual o primeiro, qual o segundo. Então, eu tenho primeiro somando, segundo somando, primeiro somando, segundo somando. Ou seja, os dois termos agora são iguais. Sem necessariamente impor que esse AKL ele é simétrico. Não usei isso. Beleza, fazendo isso eu tenho 2t. Eu vou pegar a lagrangiana e vou derivar em relação a Q ponto. Então, derivando em relação a Q ponto, e agora vou admitir que a energia potencial não dependa de Q ponto. O fato de exigir isso que vai me levar a identificar a hamiltoniana como energia total do sistema. Vamos ver. Então, olha só. Com V, sem dependência em Q ponto, somente em Q, somente dependente das coordenadas generalizadas e não das velocidades generalizadas. Então, a única dependência em Q ponto fica aqui na energia cinética. Então, dl dQ ponto é igual a dt dQ, ok? Se H não depender explicitamente do tempo, então H é igual a constante. Está aqui, H é igual a constante, beleza? Olha só esse termo aqui. Então, dl
dq ponto, isso aqui é transformado de Legendre, correto? Que é igual a hamiltoniana. Só que se L não depender, se o potencial não depender das velocidades generalizadas, esse dl dq ponto se transforma em dt dq ponto. E nós acabamos de mostrar que o somatório de q ponto j dt dq ponto j, esse somatório aqui, é igual a 2t. Então aqui vai ficar 2t menos L. Mas quem é L? L é igual a t menos v. Ah, L é igual a t menos v. Então vai ficar 2t menos t, que dá t, menos com menos mais, ou seja, t mais v. E isso é igual à energia total do sistema. E isso desde o início aqui. A transformada de Legendre da Lagrangiana aqui é hamiltoniana do sistema. Que nesse caso, pelo fato dela não depender explicitamente do tempo, ela é uma constante. E mais ainda, pelo fato do potencial não depender das coordenadas generalizadas, nós temos que ela hamiltoniana é igual a T mais V, que é a energia total do sistema e é constante. Vamos a um exemplo simples de como utilizar o formalismo hamiltoniano. Seja um oscilador harmônico simples, né? Está aqui a lagrangiana, o termo de energia cinética, mas o termo de energia potencial. Ou seja, aqui está claramente que L não depende explicitamente do tempo, H também não vai depender, e H vai ser uma constante, e vai ser T mais V. Vamos usar as equações de Hamilton, ou seja, Q ponto é igual a dH dP, e menos P ponto é igual a dH dQ. Então eu tenho aqui, somei a energia cinética, mas a energia potencial está aqui. Ó. Posso deixar dessa forma? Não, você não pode deixar dessa forma. De forma nenhuma pode aparecer a dependência de x ponto. Não é trocar 6 por meia dúzia. A dependência em x ponto desaparece via uma transformada de Legendre. Esse foi o ponto de partida. Então você jamais pode expressar a hamiltoniana final como dependente das coordenadas das velocidades generalizadas, de forma nenhuma. O que nós temos que fazer? Pegar o momento canonicamente conjugado daquela coordenada, ou seja, dl dq ponto, que nesse caso o q é igual a x, então vai ficar dl dx ponto, que dá igual a mx, né? Isolo, eleva ao quadrado aqui para poder isolar esse termo aqui, ó, mx ponto ao quadrado. Então eu posso escrever um meio de mx ponto ao quadrado como p ao quadrado sobre 2m. E aí eu tenho a minha hamiltoniana agora expressa dessa forma. Agora sim. E as minhas equações de Hamilton ficam assim. Q ponto, ou seja, x ponto é igual a dH dP. Né? Derivando aqui 2, matou com 2, vai ficar P sobre M. E menos P ponto é igual a dH dx. Né? Vai ficar agora M ômega ao quadrado x. Ou seja, antes eu tinha uma equação, que era essa equação aqui, uma equação de segunda ordem, via o formalismo lagrangiano, e agora ao passar para o formalismo hamiltoniano, eu tenho duas equações, só que de primeira ordem. Está aqui. Temos aqui um pêndulo esférico. O que é um pêndulo esférico? Nós temos um pêndulo simples, aqui, uma bolinha aqui, só que agora ele está preso a um suporte que pode rodar. Esse suporte gira aqui, o local que esse pêndulo está preso, com a velocidade angular ômega. Temos aqui uma simulação do pêndulo esférico. Esse é um movimento que ele faria, né, que nada mais é do que plotando a curva via a solução do problema que nós vamos chegar. Então nós vamos resolver esse problema. Aí está um pêndulo, está aí o movimento, a curva, né, que ele gera ao ficar oscilando. Nós vamos resolver esse problema utilizando o formalismo hamiltoniano. Então vamos lá. Eu vou escolher uma versão de coordenadas esféricas, não necessariamente igualzinho ao sistema esférico. Essa que é uma das dificuldades de se trabalhar com formalismo lagrangiano e hamiltoniano. Não tem uma receita para isso. Isso depende do problema em si, do problema em especial. Aqui no caso, é mais conveniente utilizar uma coordenada φ para marcar o quanto que esse pêndulo se desloca em torno do eixo φ.
aqui θ escolher dessa maneira. Eu poderia ter escolhido o θ contado a partir daqui de cima, mas eu escolhi o θ aqui de baixo, ok? E aí eu vou fazer essa correlação aí com as coordenadas cartesianas. Por quê? Porque a energia cinética vai ser 1/2 de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Então, se eu escrever as coordenadas x em termos das minhas coordenadas esféricas, eu consigo resolver o problema. E eu tenho que pensar como ficaria a minha energia potencial. Repara bem que o zero do eixo z eu não escolhi aqui embaixo. Eu escolhi aqui em cima. Vamos ver se foi de fato uma boa escolha fazer isso. Por que é mais fácil deixar o z aqui em cima e não deixar o z aqui embaixo? Vamos lá. Como que fica o x? A projeção aqui, ó, L seno θ, então quando jogar para cá vai ficar L seno θ cosseno de φ, tá aqui. L seno θ, seno de φ, tá aqui o y. E o z, já que o zero tá aqui e o z está apontando para cima, então esse pedaço aqui, onde está a massa, a localização da massa, o z vai ficar menos L cosseno θ, né? Que é isso aqui. Agora vamos ver se faz sentido. Por que botar o z lá em cima? Por que botar o zero lá em cima? Ou seja, o potencial, a gente já sabe que já que o tá apontando para cima, é mgh. Nesse caso, o h é o z, então é mgz. Então, beleza. A energia potencial tem que ser mais mgz. E quem é z? Menos L cosseno θ. Agora vamos ver se faz sentido. Eu quero escolher o zero da minha... Vamos supor que eu escolhi... Então a minha energia potencial vai ficar menos mgL cosseno de θ, ok? Faltou o m aqui. Agora, se eu colocar o zero aqui em cima, eu posso inclusive deixar o zero da energia potencial ali. Vamos ver se é verdade. Isso bate de cara. Porque se z é igual a zero aqui em cima, então se eu coloco o zero aqui, então fica v de z igual a zero é igual a zero. Ou seja, no lugar que z é igual a zero, a minha energia potencial é igual a zero. Opa, bateu aqui, ó. V de z igual a zero é igual a zero. Beleza, sem problema. Só que eu estou escrevendo em coordenadas esféricas. O meu z é L cosseno θ, ok? Então, o meu z é cosseno θ. E esse θ aqui, ó, essa massa, quando ela sobe aqui, ó, e fica aqui em cima em z igual a zero, o meu θ é π sobre 2. E o cosseno de θ igual a π sobre 2 é igual a zero. Ou seja, está tendo uma consistência entre z igual a zero e θ igual a π sobre 2. Tá, beleza. O θ π sobre 2 está correspondendo ao z igual a zero. Beleza. Eu poderia, vamos supor que eu não escolhi o meu z lá em cima, escolhi o z aqui embaixo. Se eu escolhi o z aqui embaixo, chamei aqui de zero. Se eu chamar o z aqui de zero, eu tenho um θ diferente de zero, que eu, no caso aqui, eu não sei nem qual o valor desse θ, tá aqui, que vale, eu não sei, né? Qual é esse θ aqui, que isso aqui tá aqui, eu não sei. Esse θ aqui, que z tá igual a zero, é θ igual a π sobre 2. Então, por uma questão de simplicidade, simplesmente sabendo que esse θ aqui é π sobre 2 e também dá zero, eu escolhi a minha energia potencial como sendo em z igual a zero, porque as coisas batem, fica muito mais fácil de assimilar. Poderia colocar em qualquer outro lugar, isso ia me acarretar um pouco mais de trabalho. Então, x é dado por isso, L é dado por isso, z é dado por isso. Aqui é v de z, que é igual mais mgz. Quem é z? Menos L cosseno θ. Então, vai ficar menos mg L cosseno θ, ok? Deriva em relação ao ponto x, o y e o z. Faltou o ponto aqui, ok? Eleva ao quadrado x ponto, eleva ao quadrado y ponto, eleva ao quadrado z ponto. E aí eu monto a minha energia potencial. Reparem bem, qual foi a dificuldade aqui de resolver um problema complexo como o pêndulo esférico? Somente escolher as coordenadas generalizadas mediante um dado referencial e energia potencial. Ou seja, a dificuldade toda do problema foi essa aqui. Está aqui essa escolha. Feito isso, acabou. Temos agora um algoritmo para se chegar à lagrangiana e hamiltoniana do problema. Está aqui, derivei, vou montar a energia cinética,
vou subtrair da energia potencial e vou chamar isso de lagrangiana. Então, soma, 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 está aqui toda essa soma. Montei a lagrangiana, está aqui a lagrangiana. Se fôssemos resolver, achar as equações de movimento via formalismo lagrangiano, nós deveríamos usar as equações de Euler-Lagrange. Está aqui. Mas nós não queremos chegar às equações de movimento via formalismo lagrangiano, e sim hamiltoniano. Então, eu vou definir agora o meu momento conjugado à coordenada Q e o meu momento conjugado à coordenada φ. Então, vai ficar dl de Q ponto, dl de θ ponto, dl de φ ponto. Ou seja, dl de θ ponto, só aqui depende de θ ponto, vai ficar m, l ao quadrado, θ ponto. dl de φ ponto, m, l ao quadrado, seno ao quadrado de θ, φ ponto. Tá aqui, ó. Então, como a minha lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a minha hamiltoniana também não dependerá explicitamente do tempo e será uma constante do movimento, ou seja, uma constante no tempo. E como a minha energia potencial não depende das coordenadas das velocidades generalizadas, a hamiltoniana, além de ser constante, é igualzinho à energia total do sistema, ou seja, T mais V. Quem é T? É isso. Quem é V? Menos mg L cosseno θ. Então, a hamiltoniana é isso. Posso deixar a dependência de Q ponto aqui, de θ ponto e de φ ponto? Não, não posso. Isso, mais uma vez, isso foi o ponto de partida de se eliminar via a dependência em Q e a dependência em Q ponto via uma transformada de Legendre. Então, o ato de deixar a hamiltoniana escrita dessa forma é simplesmente mascarar uma falsa dependência. Ela não depende de Q, de Q ponto, de θ ponto e nem de φ ponto, apesar de estar escrito aqui. Então, para que não tenha essa confusão, nós simplesmente escrevemos isso, uma constante que está multiplicando θ ponto, que nós chamamos de momento conjugado, aqui, dessa forma, eliminamos essa dependência e substituímos na hamiltoniana para que acabe essa confusão, porque, de fato, a dependência em Q ponto foi eliminada via uma transformada de Legendre, beleza? Isso agora fica bem claro aqui. Então, essa dependência foi eliminada e uma nova dependência foi criada. Qual é a dependência agora? Em Pθ e Pφ. Então, necessariamente, a hamiltoniana tem que ser escrita dessa forma. E agora sim, nós vamos utilizar as equações de Hamilton para obter as equações de movimento via o formalismo hamiltoniano. Então, usando θ, temos isso. Usando φ, temos isso aqui. Então, nós temos Q ponto, dH dp. P ponto, menos dH dp. Né? dH dq. Então, nós temos dois θs e 2p. Ou nós temos 2 Qs e 2 Ps. Então, a primeira equação de Hamilton dá isso daqui, a outra para φ ponto dá isso daqui, os momentos serão dados por isso, e esse momento aqui, ó, dH, dφ, a hamiltoniana não tem dependência em φ, então ele é uma constante do movimento. Então, esse φ que está aqui, ó, quem é esse φ? É menos dH dφ, significa que φ é uma constante, já que Pφ, a derivada temporal de Pφ é igual a zero, então isso aqui é uma constante. Agora, que simetria isso aqui está nos... que lei de conservação isso aqui está nos mostrando? Se nós olharmos somente essa componente dessa velocidade aqui, ó, pensando nessa velocidade em R aqui, calcularmos o momento angular, ou seja, esse R aqui vai ser a projeção, aqui é o θ, lembrando disso, vai ser R, aqui ó, R vetorial P, como o ângulo aqui de 90 graus, pensando só nessa projeção, só nesse movimento. Então, quem é o R? L seno θ. Quem é o P? MVR. Então, vai ficar L seno θ, MVR. Quem é VR? VR é ômega R. Ou seja, ômega é igual a φ ponto. Quem é o R? L seno θ. Pega isso daqui, joga aqui. Nós chegamos a essa conclusão que o momento angular aqui, esse momento angular aqui, ele é L ao quadrado, seno ao quadrado de θ, mφ ponto, que é igual ao Pφ ponto. E o Pφ ponto, ele é constante. Aqui foi provado que ele é constante via as equações de Hamilton.
Isso aqui nada mais é do que a lei de conservação do momento angular.